Eu sou Carolina Bello, estamos dando início a mais uma aula ao vivo do curso Planejamento de Viagem para Correr. O assunto de hoje, gastos ocultos, também conhecido como custos escondidos, e tem a ver com planejamento financeiro, que é o módulo 4 do nosso curso. Então, não vamos perder tempo, vamos lá. O tema de hoje, como eu já falei, são custos escondidos ou hidden costs, e também pode ser conhecido como gastos ocultos. Eles são aquelas despesas que você não inclui quando está planejando uma viagem, mas que podem comprometer o seu orçamento assim que a viagem começa ou inclusive durante o planejamento, que a gente vai ver alguns pontos aí. Entre eles, a gente tem aí as taxas, os impostos, as cobranças extras relacionadas a passagens aéreas, deslocamentos entre aeroportos e traslados, gorjetas, pedágios, combustível, lanche e também água. Olha que interessante. E a gente vai ver agora cada um na ordem aí separadamente. Então a gente começa com as taxas, né? Uma delas é o IOF do cartão de crédito. Então quando você usa o seu cartão de crédito ou o cartão pré-pago, né, que é conhecido como Travel Money, você paga não só o valor da sua compra, mas também uma taxa de 6,38% em cima desse valor da compra. Isso significa que se a sua compra deu R$100 convertidos, né, você vai pagar os R$100 mais R$6,38 pelo IOF do cartão. Aí você vai falar assim, mas são só R$6, né? Beleza, pode até parecer pouco, mas se você tem a intenção de fazer muitas compras, a soma dessas taxas todas, que vai variar com o valor da compra, ela pode ficar bem pesada. Então assim, vai usar o cartão, vai usar o Travel Money, não se esqueça de levar em consideração o IOF no seu planejamento financeiro, porque isso vai acabar pesando. E tem como economizar? Tem. Você pode pagar tudo em espécie, né? Em dinheiro. Uma vez que o IOF do dinheiro, do papel moeda, é de 1,1% na hora que você compra a moeda. No entanto, a gente sabe que levar dinheiro, tudo em dinheiro, também tem a sua parte negativa, né? Quem é aluno do curso, Planejamento de Viagem para Correr, viu as vantagens e as desvantagens na aula 9, né? Então já tá mais ou menos ciente aí de quais são os problemas. Outro problema que a gente pode ter também de taxa são as taxas de câmbio de moeda estrangeira. E isso também pode comprometer o seu planejamento financeiro, né? A taxa de câmbio, ela equivale ao preço de qualquer moeda estrangeira quando está comparada aí à moeda nacional, né? Então, por exemplo, em outras palavras, a gente pode dizer, se o dólar, em um determinado período, ele estiver cotado a R$6, esse valor representa a taxa de câmbio da moeda americana em relação ao real no momento. Aí você fala assim, beleza, tudo bem, eu posso comprar tranquilamente. Mas olha só, existe o câmbio comercial e o turismo. O câmbio comercial, ele representa a cotação utilizada para transações financeiras, como importação, exportação, remessas internacionais. E aí, nesse caso, como que esse volume dessas negociações ele é maior, a cotação comercial ela tende a ser menor, ou seja, mais barata. E tem também o câmbio turismo, que a gente já falou, que é a taxa utilizada na cotação de moedas estrangeiras para pessoa física. E a cotação desse câmbio turismo ele pode ser 8% mais alto do que o câmbio comercial, devido aí aos custos administrativos das instituições, a logística, a manutenção de impostos, de seguro. E qual que você acha que é usado para a gente comprar a moeda? É claro, né? Turismo. E aí o que vai acontecer? Ela vai ser mais alta e ela varia no tempo e as casas de câmbio elas não são padronizadas na hora que você vai comprar. Então algumas são centavos mais barato e isso pode fazer a diferença na hora de comprar grandes quantidades de moeda. Então, portanto, na hora que você for comprar moeda para sua viagem, pesquisa diferentes casas de câmbio e vai comprando dinheiro ao longo do tempo para que os possíveis, né, prejuízos eles possam ser diluídos nesse tempo. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Outro gasto que pode ser esquecido, mas que vai aparecer, inclui aí as taxas de emissão de documentação, passaporte, identidade, visto quando for necessário. Então a gente tem que pensar nisso também. Em uma viagem internacional, a gente sabe que o passaporte é o documento principal normalmente, né? As pessoas às vezes esquecem que elas precisam pagar para ter um passaporte. E esse valor, ele precisa ser considerado na hora do seu planejamento. Então, atualmente a emissão do passaporte convencional, ela tá R$ 257,25. Então pensa nisso. Outros países eles exigem também a identidade com menos de 10 anos de emissão. Então pode ser necessário você emitir uma segunda via do documento de identificação. E aí já são mais ou menos R$45 em média. Eu tô falando em média porque cada estado tem o seu valor de emissão. Aqui no Rio, por exemplo, é R$46,15. Em São Paulo, R$43,64. Santa Catarina, R$40,45. Então vai variando nessa faixa, né? No caso do visto, quando necessário, o valor também vai variar entre os países e também para o tipo de visto solicitado. Então é
mais um gasto que não pode ser esquecido, que pode fazer a diferença no seu planejamento financeiro. Outro gasto que a gente tem aí é a taxa de resort. São taxas pagas para o hotel para ter determinados acessos a determinadas coisas que tem lá oferecida na hospedagem. Se ela for exigida pelo estabelecimento, ela não é opcional. Ou seja, você tem que pagar e não tem um valor fixo. Então, quando você for planejar a sua hospedagem, verifica se o hotel para onde você está indo tem essa cobrança. E já coloca no seu planejamento também para evitar qualquer tipo de surpresa, né? Outra taxa é a taxa turismo, que é uma taxa municipal cobrada do viajante para preservar ou então modernizar as atrações turísticas de uma região. E aí, quanto que custa essa taxa turismo? Não tem um valor fixo. Cada país, cada município decide quanto deseja cobrar. Normalmente, elas costumam ser baixas, né? Exceto Noronha, mas tudo bem. Os valores são variáveis de acordo com o local e a época do ano que você está indo e pode aumentar no período de alta temporada. Então, também tem que ver isso. Calculado normalmente com base no número de dias que o viajante permanece no destino. E você vai pagar essa despesa normalmente também no seu hotel. Outra coisa aí são os impostos, que podem atrapalhar, né? Países como Estados Unidos, Canadá, por exemplo, não colocam o valor dos impostos no preço dos produtos. E na hora de pagar, no entanto, é cobrado um imposto que vai variar de acordo com o estado que você está fazendo essa compra. Eu lembro que quando eu fui a Montreal, no Canadá, a gente foi comer e quando veio a conta não tinha nada discriminado de imposto. A gente pagou e tava quase saindo, né? E aí veio o garçom avisar que a gente não tinha pago o imposto. Putz, cara, ficou aquela situação, a gente ficou sem entender na hora. A gente pagou para evitar um vexame maior, digamos assim. E depois a gente foi ver, né, e tal. E aí, para as próximas vezes, a gente já sabia que tinha que somar o valor do imposto. Então, tem que ficar atento. Outra coisa que também pode ser um gasto oculto são essas cobranças extras relacionadas a passagens aéreas. Além do preço da passagem em si, existem outras cobranças que podem aparecer, como escolha de assento, pagar por bagagem, refeição, até mesmo impressão de bilhete, às vezes algumas companhias cobram. Então, assim, verifica sempre as condições antes de comprar sua passagem para evitar surpresas. E se você for comprar por milhas, também há taxas de embarque para quem viaja com milhas. Você pensa assim, eu já paguei tudo, tenho todos os pontos para pagar integralmente o meu bilhete, mas as taxas de embarque não podem ser pagas dessa forma. E aí, dependendo do destino, elas podem custar entre 200 ou mais até por pessoa. Então, também tem que ficar atento. Outros gastos ocultos são deslocamento entre aeroportos e traslados, né? A gente está dentro ainda do assunto passagens e a gente pode ser induzido ao erro por promoções ou até mesmo pelo menor preço, né? Tem que pensar nisso. Então, às vezes a gente compra de propósito mesmo também. Pode ser não ser um erro, mas às vezes se a gente não levar em conta essa questão desse traslado entre aeroportos e o traslado mesmo para o seu hotel, você pode perder uma grana com isso, né? Porque às vezes, assim, você vai para um aeroporto, que a passagem é mais barata, e aí quando você chegar lá, tem que pegar um táxi, um Uber ou um serviço contratado, até mesmo transporte público e tal, para poder ir para o outro aeroporto, né? Então, isso também tem que ser contabilizado. E até mesmo o horário de chegada também vai influenciar no planejamento financeiro, principalmente nos voos que chegam após a meia-noite. Porque aí, nesse horário, você já não vai ter mais serviço de transporte público, eles costumam parar, e os táxis já estão com as bandeiras mais caras, né? Então, você vai gastar mais. Então, algumas vezes, é melhor você pagar um pouco a mais no preço da passagem para chegar mais cedo, e isso pode resultar em um custo menor de traslado, né? Do que aquela que tem o menor preço. Então, assim, às vezes vale mais a pena. Então, tem que levar em conta isso. Outro gasto oculto que a gente, às vezes, ignora são as gorjetas. Nós, né, brasileiros, a gente não tem muito esse costume, já que a maioria das vezes a taxa de serviço ela já está inclusa no preço final, mas em alguns lugares, normalmente Estados Unidos, Canadá, China, essas gorjetas elas são levadas muito a sério e pode gerar até um desconforto quando não se paga, porque a maioria dos trabalhadores eles ganham até menos que um salário mínimo e depende dessa gratificação para complementar o salário. Então eles estão contando com aquilo. E mesmo sendo o mais comum, ela não deve ser pensada assim somente em relação à alimentação, não. Tem gorjeta também para transporte particular, seja táxi, Uber também, já li sobre isso, carros de outros aplicativos, no hotel, em atrações. Já deixo aqui um spoiler que em breve no Viajar Correndo vai ter um artigo bem explicadinho sobre gorjetas no mundo. Estou nas pesquisas finais aí para trazer um conteúdo bem completo, então pense sempre na gorjeta. Outro gasto também esquecido são os pedágios. No exterior, a maioria dos pedágios não possui uma pessoa cobrando, então você tem que ter aí um dinheirinho. O pagamento ele é feito automaticamente, seja através dos dispositivos, né, tipo aquelas tags de passagem automática, ou então você insere nota, moeda
Visa ou até mesmo cartão de crédito diretamente na máquina. Por isso, assim, você precisa considerar no seu planejamento os valores dos pedágios e, dependendo do destino, do aluguel do aparelho de pagamento automático também. E ainda dentro do quesito transporte, se você alugou um carro, você precisa pagar, claro, pelo combustível, né? Senão, como que o carro vai andar? Então, assim, considere também o gasto de combustível no seu planejamento. Lanches. Quando viajamos, normalmente a gente toma um bom café da manhã no hotel e a gente pensa em almoço e jantar. Mas, assim, no meio do caminho a gente precisa de um lanchinho, né? Entre essas principais refeições, digamos assim. Então, para economizar, uma forma de economizar, passa no supermercado, procura por barrinha de cereal, chocolate, fruta para esses momentos, porque comprar lanche na rua é bem mais caro. Então, na hora de contabilizar, fazer o seu planejamento, inclua essas despesas, mesmo que de maneira aproximada. Não sei quanto custa, beleza, mas pensa, deve custar uns R$5, um snack, alguma coisa assim. E água também, né? Também está relacionada aos lanches, é um item de extrema importância. E, assim, em alguns países, a gente até consegue beber a água diretamente da torneira sem o menor problema. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa comprar essa água. E aí, tem que pensar também nesse gasto. Então, mais um gasto que pode ser oculto na hora de fazer o seu planejamento financeiro. E o melhor lugar para isso também são os supermercados, pois são mais em conta que o frigobar do hotel, por exemplo, né? E tem uma coisa bem legal que você pode ficar atento, que pesquisar que em determinados países como Canadá e Alemanha, por exemplo, você pode guardar as garrafas que você utiliza, depois você vai no supermercado, coloca numa máquina e aí você recebe uma porcentagem de volta pelo valor pago, é como se fosse um casco, né? Lembra do casco? Quando a gente tinha que ir, levava o casco, a garrafa e depois trocava? Isso aí você ganha um dinheiro, né? E tem vídeo aqui no canal também e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa ver como funcionam essas máquinas. Bom, a gente está chegando ao final, né, dessa aula sobre gastos ocultos. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder tranquilamente. Claro, né, para não perder nada, inscreva-se na newsletter do Viajar Correndo. Tá aqui embaixo também na descrição o link para você fazer sua inscrição na newsletter gratuito. Envio e-mails quinzenalmente e você pode escolher o que você quer receber. Eu quero receber sobre viagem, beleza. Não, eu quero receber sobre corrida. Eu quero receber sobre os dois. Eu quero receber sobre a jornada. Então, assim, lá você pode escolher o que você quer receber, pode receber tudo também, certo? Fica bem à vontade, é só clicar no link que você vai ser direcionado, preencher um formuláriozinho e tudo certo. Bom, então eu vou encerrar hoje por aqui. Qualquer dúvida, como eu falei, pode enviar livremente aqui nos comentários. E é isso, você já tinha ouvido falar sobre gastos ocultos? Já tinha pensado sobre isso na hora de planejar a sua viagem? Coloca aqui no comentário também, vamos continuar essa conversa aí, pelo menos por um tempo. Então é isso, espero que tenha dado uma clarificação aí para sua mente. Já já vai ter o resumo lá no grupo. E é isso, um super beijo. Até a próxima.